Olá, tudo bem? Passando aqui novamente para compartilhar algo que possa ser útil a quem quer que ouça. Esses dias eu tenho refletido muito sobre a oração e me lembrei de algo que eu gostaria de compartilhar com você. O apóstolo Tiago, falando a respeito de Elias, disse: Vede que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Entretanto, tendo orado com fé, não choveu sobre a terra por um período de 3 anos e 6 meses. E tendo orado novamente após esse período, voltou a chover. Perceba que o apóstolo Tiago não está atribuindo poder algum a Elias, mas à oração realizada por ele. Quando diz: Vede que a oração feita por um justo tem muito poder e muita eficácia. Lembrando que Elias tinha as mesmas paixões, limitações, inclinações, dificuldades e fraquezas que todos nós. Mas tendo orado com fé, aconteceu isso. O céu se cerrou por 3 anos e 6 meses e posteriormente, após esse período, quando ele orou, voltou a chover. Vede quanto poder Deus deu a um homem, a oração de um homem. Semelhantemente ao comando realizado por Jesus quando repreendeu a tempestade, quando o barco estava quase indo a pique ali com os discípulos. Então perceba que existe um caminho para realizar as coisas que não é a força do braço, como a Bíblia diz, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quantas vezes nós estamos fadigados, cansados, irritados, porque estamos fazendo as coisas no campo do mundo das formas, nos aborrecendo e gritando e tentando fazer prevalecer a nossa vontade sobre os outros, como se os nossos inimigos fossem de carne e sangue, mas não são. A Bíblia deixa muito claro que os inimigos do homem não são carne e sangue, mas são forças espirituais nas regiões celestiais. E se os nossos inimigos não são carnais, as nossas armas também não podem ser. Por isso o apóstolo Paulo disse isso. Ele disse: olha, as nossas armas não são carnais e nem ineficazes, mas são poderosas em Deus. Daí ele nos convida a batalharmos com ele em oração, com os joelhos dobrados. Então, é como se fosse uma espécie de, me permito o eufemismo, uma espécie de atalho. Existe um caminho mais simples, existe um caminho que é feito pela mão do Todo-Poderoso para realizar as coisas. E o caminho é o caminho do Espírito, que a linguagem dele é a oração. Então é por intermédio da oração, que tem muito poder e muita eficácia. E ele nos deu um exemplo extremo, quando fala de um poder realizado por meio da oração, a ponto de os céus, as forças naturais, obedecerem ao comando da oração, onde o céu se cerrou e depois voltou a chover. É um exemplo muito extremo, quase igual ao exemplo que Cristo nos deu, quando diz que por meio da fé pode-se dar uma ordem a uma montanha e ela se locomover e se lançar no mar. Esse é o poder da oração. Que não fique apenas no nosso intelecto, que eu possa crer, que você possa crer nisso, que nós possamos praticar, exercitar, começar e passar a orar a Deus confiadamente, com fé, por meio da nossa fé, alcançarmos as promessas, alcançarmos a resolução de problemas e observarmos a força e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo agindo por intermédio das nossas petições, súplicas, com ações de graças. Eu não sei se você crê nisso, eu creio muito nisso. Eu creio de fato que a oração tem poder para resolver, para mudar circunstâncias, coisas que poderiam se dar por indefinidas ou quem sabe sem solução. Eu creio que o poder da oração, o poder da fé, o poder da oração de um justo, mesmo um homem sujeito a falhas, a paixões e a fraquezas como eu e você. Mas se nós orarmos com fé e nós atuarmos na linguagem do Espírito, que é a oração, acreditando que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. E pelo Espírito nós podemos realizar as coisas, mediante a oração que se faz a Deus.